Olá, a paz do Senhor Jesus, mais um café com Deus para você. Lucas 7, do 11 ao 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Nesta passagem bíblica, querido, querida, nos deparamos com um cortejo fúnebre, um enterro. Todo enterro é triste, porém este era um dos mais tristes. Era uma mulher viúva que tinha perdido seu marido, claro, e em seguida perdeu o seu único filho. E, por fim, perdeu a esperança. Era um quadro desesperador. Quando a mulher ia saindo com uma multidão que a acompanhava, a multidão que acompanhava o cortejo, como diz o verso 12, era prova que aquela mulher era muito amada na cidade. Apesar de amada, mas nenhum amigo, nem o vizinho ou conhecido podiam fazer nada por ela, podiam trazer-lhe alento, aquele coração sem esperança. Cada conhecido, por certo, a saudava, mas dores ela sentia, tudo que ela havia para ela havia terminado, pois teve um passado de perda, um presente amargo e o futuro sem esperança. Até a palavra até é uma preposição que indica limite de tempo, até Jesus chegar, até que a multidão que acompanhava aquela mãe desesperada com um filho morto encontra-se com a outra multidão, a multidão que acompanhava Jesus de Nazaré. Aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Quando a multidão da vida se encontra com a multidão do cortejo fúnebre, com a multidão da morte, podemos dizer, houve morte até Jesus chegar. Houve morte até Jesus agir. Ele, ao ver aquela viúva triste, desamparada, desesperançada, moveu-se de íntima compaixão, diz a palavra. Jesus teve compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife ou o caixão, e os que o levavam pararam. E disse Jesus ao defunto: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou um grande temor.
e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou seu povo. Aleluia! Jesus chega, querido, querida, até a nossa necessidade. E quando Ele chega, põe limite à nossa dor. Muitas vezes, Deus nos quebranta através das perdas, das enfermidades e provas, para que nos lembremos o quanto somos frágeis e como dependemos inteiramente dEle. Só Ele pode dizer a você neste dia: não chores, como disse a viúva sem esperança. Aleluia! Quando Ele disse: não chores, é porque no exato momento Ele acaba com o teu pranto, com a tua dor, dizendo: até aqui e não mais adiante. Ele acaba com o pranto, Ele devolve a alegria, e não só ao coração daquela viúva, não só o coração daquela viúva se alegrou, mas toda a multidão louvava a Deus, dizendo que Ele é um profeta, louvavam a Deus pelo milagre. Assim vai acontecer com você. Observe o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 40, versos 4 e 5. Todo vale será exaltado, aleluia, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda carne verá que foi, guarde isto, que foi a boca do Senhor que disse isso. Tome este café e diga: eu creio que só tu, Senhor, podes me dizer: não chores, e sei que enxugarás dos meus olhos toda lágrima. E eu, jubiloso, cantarei à sombra das tuas asas. Tenha um bom dia na companhia de Jesus, que transforma a morte em vida, a tristeza em alegria e o desalento em prazer.